Boa noite, Jefferson. Olá, boa noite. Tô aqui tentando acertar. Boa noite, pessoal que tá entrando. Rosilane, tudo bem, querida? Quanto tempo? Esperando aqui nossa amiga doutora Milene chegar. Solane, enquanto isso o povo vai entrando. Ó, a Milene chegou. Minha querida Vinícius, boa noite a todos. Esse meu lugar aqui onde eu tô hoje tá meio escuro. Mas vocês estão me ouvindo bem? O importante é estar me ouvindo bem. Boa noite, Vinícius. Obrigada, querido. Isabel, tudo bem, Isabel? Quanto tempo, que bom ter você aqui. Bom, vou convidar aqui a Milene para entrar. Cadê Milene? Que ela já chegou aqui. Milene, nós vamos bater um papo hoje bem legal. Deixa eu ver aqui. Milene. Frio hoje, né, gente? Minha lareirinha ecológica tá lá na sala. Hoje eu mudei de lugar, tô aqui no quarto. Olá, Milene, minha querida. Olá, tudo Tudo bem? bem, e você? Tudo bem. Muito obrigada, viu, pelo É convite. um prazer. Eu que agradeço você ter aceito e estar aqui com você para a gente bater esse papo. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você. Como sempre foi um Que prazer estar bom. nas salas, nas aulas, né, em sala de aula, na universidade, Nos corredores da nos faculdade. corredores da faculdade. Nossa, que prazer, aqueles nossos papos. Agradecer aí a presença de todos, né, o pessoal que está entrando, doutora Luciano, o pessoal que está entrando, Rosilane, Jorge, todo mundo que está nos prestigiando para a gente bater esse papo hoje sobre direito médico, né? Que é uma área que você é Isso. especialista, que vem estudando bastante, que vem se dedicando a esse assunto tão importante. Agradecer a todos que estão aí com a gente, Núbia, todo o pessoal que está entrando para Isso. prestigiar você, para me prestigiar. Doutora Milene é sensacional. Eu acho que o Brasil inteiro está aí, viu? Porque Núbia é de Brasília, Luciana é do Nordeste, Mas você, Geórgio, São Paulo, você todo mundo internacional, aí. né, Milene? Vamos combinar que você é internacional, né? Imagina. Ai, ai, muito legal. Bom, acho que então o pessoal já está entrando, a gente já pode começar, né, nosso bate-papo, para a gente falar sobre direito médico. Estou aqui com frio. É, Primeira coisa, então, é justamente agradecer a presença de todos, todo mundo que está entrando aí, nos prestigiando, e agradecer muito a você, Milene. É um prazer conversar com você. É, né, advogada, especialista nessa área, e é uma área tão importante que eu acho, não só hoje, mas que vai crescer cada vez mais, direito médico. É uma área da advocacia muito importante, e acho que você está certo, procurou uma área que, além de ser importante, você vai ser muito útil, né, para a população, para a coletividade, para a nossa cidade, ter pessoas assim especialistas, isso é muito bacana. Milene, como eu falei, né, foi minha ex-aluna, minha colega agora de profissão. A gente está junto aí em vários projetos, muito bacana. Sempre gostei muito de você por conta da sua dedicação, você, né, sempre ótima aluna, enfim. Também, né, agora, participante da OAB, né, você está na área de defesa da pessoa com deficiência, não é isso? Isso, tanto da OAB, né, como presidente lá da OAB, em defesa das pessoas com deficiência, e também presidente do Conselho Municipal representando a OAB. Ah, Então, é bacana. uma responsabilidade
responsabilidade bem grande aí dessa parte social também, né? Sem dúvida nenhuma. Esse grupo aí de pessoas também que precisa. A área médica é uma área que tem muitos desassistidos, né? Muita gente. De vários. Exato. E foi até uma. Diga, pode falar. Isso, então, foi até a decisão, né, de optar pela área do direito médico e da saúde, foi justamente para fazer a diferença na vida das pessoas, né? Você já me conhece da faculdade, né? Eu sempre fui muito proativa em ajudar, em cooperar. Então, no direito médico eu me encontrei, porque é onde a pessoa está, às vezes, muito debilitada, sem ter a quem recorrer, sem ter profissionais especializados na área, há uma carência muito grande, porque é uma disciplina que não é aprendida na faculdade, né? Não tem uma cadeira de direito médico. Então, foi a área que eu resolvi mergulhar de cabeça e conseguir, né? Fazer o bem para as pessoas. Isso, tem a sua cara, isso é o seu perfil. E aí acho que você vai ser muito abençoada nessa área e vai abençoar muitas pessoas. Vai ser muito, muito bom mesmo. Parabéns, Milene, que muito sucesso Obrigada. na área. Bom, vamos começar então, já que eu que vou te entrevistar, e eu vou então passar a bola para você. Eu queria justamente que você começasse falando para a gente um pouco de história, né? Essa questão aí do direito médico. Fala um pouquinho para a gente aí sobre a parte histórica. Então, eu vou aproveitar e fazer um agradecimento ao mestre Oswaldo Simonelli. Oi? Eu ia falar isso, para você também fazer uma introdução, ficar bem à vontade. Diga lá. Tá. Então, vou primeiro agradecer aqui ao Oswaldo Simonelli, ele também está acompanhando a nossa live, ele foi, né, como se fosse o nosso mentor, né, do direito médico e da saúde, e ele sempre começa, né, o curso falando sobre o juramento de Hipócrates, né, que desde 5 antes de Cristo traz os ensinamentos que os médicos levam para a vida deles, inclusive após a formatura, né, da não maleficência, da beneficência, do não aborto, enfim, são vários princípios que são desde 5 antes de Cristo, né? Tendo em vista que o direito, assim como o direito e a medicina, né, eles visam o bem das pessoas, né? Eles visam preservar a dignidade da pessoa humana. Isso é muito importante. Então a história vem desde antes de Cristo, com Hipócrates, que foi o pai, que é considerado o pai da medicina. Como é que é essa base aí da relação médico-paciente? Quais são os princípios que regem essa relação médico-paciente? Então, a relação médico-paciente é a base do direito médico, né? Antigamente, essa relação, ela era vertical, né? O médico, ele era o detentor de todo o conhecimento, não é? Os seus pacientes, eles não iam em busca de outro profissional, eles confiavam naquilo que o médico dizia. Tanto é que o mesmo médico, ele era correspondido, né, por vários membros da família, várias gerações, eram atendidas por aquele médico. Hoje em dia, essa relação médico-paciente, ela mudou, modernizou, até pela tecnologia, não é? Ela saiu da relação vertical e foi para a relação horizontal. Hoje, assim, tem ainda uma certa, né, desigualdade, da vulnerabilidade ainda do paciente, mas hoje o paciente tem muito mais informação. Tanto é que ele busca uma segunda opinião, ele pesquisa na internet, o que também é bem sério, não é? Às vezes eles se automedicam, podendo causar um sério risco à saúde, sem antes buscar o profissional. Então, essa relação médico-paciente, ela ficou mais igualitária, podemos dizer, apesar de ter de ter esse distanciamento ainda pela vulnerabilidade informacional. E a base também, né, que a gente costuma falar, né, a relação médico-paciente, né, ela é baseada pelo sigilo profissional. Então, essa é uma outra base que a gente deve levar por todo o direito médico. Ô, Milene, em relação, por conta da pandemia, nós tivemos aí a promulgação de várias leis, né? Inclusive, daqui a pouco você vai falar o que saiu hoje, né? Fresquinho agora, em termos de resolução. Fresquinha, isso. Como é que ficou aí, em termos de pandemia, a questão da telemedicina? Isso houve alguma modificação? Sim, houve. Agora uma lei, deixa eu até pegar aqui na minha colinha, que eu não sou muito boa de número, né? Lei 13.989, de 15 de abril de 2020, que dispôs sobre a telemedicina. Sendo que já havia uma resolução do Conselho Federal de Medicina,
1643 de 2002, que estabelecia alguns critérios para que essa telemedicina fosse realizada, que seria através da teleorientação, né, que é utilizada hoje em caso de pacientes com Covid. A pessoa liga, você está sentindo sintoma? Qual sintoma você está sentindo? Isso seria uma teleorientação. Tem também o telemonitoramento para aquelas pessoas com quadros crônicos, que elas não podem ficar sem o médico, elas não podem ficar sem essa assistência. E tem também a teleinterconsulta. O que seria isso? Um médico que não é especialista, um médico generalista, ele busca apoio em um outro profissional que seja especialista. Então, essa teleinterconsulta é a troca que existe entre os médicos. Uma coisa que é muito engraçada é que o Conselho Federal de Medicina, há um tempo atrás, tentou regulamentar a telemedicina. Só que essa decisão, todos os conselhos regionais, eles foram contra. Hoje, a situação se inverteu. Os conselhos regionais hoje, eles estão regulando também a teleconsulta, desde que essa teleconsulta não seja a primeira consulta do paciente, né? Tendo em vista que aquela primeira consulta, ela precisa de uma anamnese melhor, até para que o médico possa conhecer o seu paciente. Então, hoje, tanto o Conselho Regional do Rio de Janeiro, como o Conselho Regional do Tocantins e outros conselhos regionais estão regulamentando a utilização da telemedicina. E há algum impasse, alguma divergência aí entre o Conselho Regional e o Conselho Federal? Federal. Sim, porque o Conselho Federal, ele regulamentou essas três funções, né? Teleorientação, a telemedicina e a teleorientação, a teleinterconsulta e o telemonitoramento. E os conselhos regionais estão regulamentando a telemedicina. O problema que está havendo é entre os médicos e as operadoras de plano de saúde. Porque lembra que eu falei lá que a relação médico-paciente é baseada no sigilo? O médico não pode fazer qualquer consulta em qualquer computador ou por WhatsApp, porque ele pode ser rastreado. Essa consulta pode ser vazada, né, como a gente utiliza, e pode colocar em risco também a segurança do paciente. E as operadoras de saúde não estavam preparadas, nem financeiramente, nem tecnologicamente, para ofertar essa telemedicina, né, esse serviço de telesaúde. Então ficou um pouco complicado, tanto para o médico, quanto para o consumidor e também para as operadoras de plano de saúde. E agora, você acha que tem essa segurança ou ainda tem esse risco? Qual é a segurança em relação a essa teleconsulta? Porque isso é muito novo para a gente, né? Assim, claro, a gente agora está vivendo, como o pessoal diz, um novo normal e com muitas coisas que são novas, que na verdade surgiram, que na verdade eu acho que foram antecipadas, né? Que a gente teria talvez daqui a 10 anos, 15 anos e que estão acontecendo agora. Só que a questão é, nós estamos preparados para isso? Como é que fica a questão da segurança em relação a essas teleconsultas? Então, existem alguns aplicativos já que alguns médicos utilizam, inclusive eu tenho um colega que ele já utiliza a teleconsulta por esse aplicativo. Tá? Esse aplicativo, teoricamente, ele está já sob a égide da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Seguindo todos os meandros que são necessários para garantir a segurança do paciente. Então, esses aplicativos eles são voltados para isso, para esses tipos de teleconsulta. Há uma orientação que os médicos deveriam gravar essas consultas, lógico, mediante a autorização expressa do paciente, para que seja até uma segurança a mais do atendimento que foi realizado ou não. É importante, Cíntia, frisar que o tempo de armazenamento, né, do prontuário do paciente são 20 anos. Seja ele eletrônico, seja ele em papel, é bom que o médico faça constar tudo no prontuário do paciente, para que seja uma própria segurança tanto do paciente quanto para uma defesa médica futura. Então, eu ia te perguntar também sobre os documentos médicos, sobre esse prontuário. Fala um pouco para a gente sobre isso, a importância disso, né? Para dar justamente garantia dessa relação médico-paciente. Exatamente. Cíntia, o prontuário, a gente pode dizer que ele é a vida do paciente. Tudo precisa estar constando no prontuário com a máxima organização.
significa uma ordem cronológica, o que foi feito, o diagnóstico, o prognóstico, a medicação indicada, tudo. Porque, por exemplo, imagine se você resolve mudar de cidade. Toda a sua vida está com aquele médico. Você vai começar tudo de novo? Como você vai conseguir explicar? Você vai solicitar cópia desse prontuário, que deve estar escrito com letra legível, entendível, para que você possa encaminhar esse documento para um outro profissional. Então, é necessário uma ordem cronológica e absolutamente tudo o que acontecer na consulta constar neste prontuário. Uma dica importantíssima, agora em tempos de pandemia, estamos no ano de 2020, né? Tudo parou desde o dia 17 de março. É legal, seria bacana, o médico colocar no prontuário tempos de pandemia. Porque imagina se esse prontuário é exigido daqui a 5, 6 anos. Ele não vai lembrar que no dia 17 de março começou a pandemia. Então, essa informação pode ser relevante para alguma indicação futura, né? E o bacana também dos documentos médicos é que eles são oficiais, né? Eles têm a sua garantia legal. Então, é muito importante que seja pormenorizado. Eu ia te perguntar sobre essa segurança jurídica, né? Quais são as consequências jurídicas em relação ao tratamento desses documentos de forma equivocada ou de forma, né, assim, inconsequente? Quais poderiam ser as consequências jurídicas? Então, Cíntia, o médico ele pode ter de 3 a 4 responsabilizações para ele, tá? Vamos ver primeiro a responsabilização pecuniária. Seria o dano moral ou o dano estético. Esse dano seria a responsabilização civil, a responsabilidade civil. O mesmo ato pode ter até 3 responsabilizações ou 4. Porque a responsabilização civil, a responsabilização penal em caso de um homicídio, e pode ter também a responsabilização administrativa. Se o ato dele estiver fora do que rege o Conselho de Ética Médica, ele também responderá. E se ele for servidor público, ainda pode ter essa 4ª responsabilização, que é dentro do setor público. Então, por exemplo, um prontuário mal preenchido, uma informação não escrita ou algo erroneamente registrado, pode trazer graves consequências, essas 3 graves consequências a ele. Ah, interessante. Milene, você que é especialista no assunto, vamos falar um pouquinho, sem entrar em algumas questões meio que ideológicas, mas a questão desses medicamentos que são chamados medicamentos experimentais, como, por exemplo, a cloroquina, a hidroxicloroquina, tudo sempre voltado aí para essa questão, né, de consequências jurídicas, que, na verdade, é o que nos interessa, é a nossa área, né? Ora você é advogada de um médico, ora você é advogada de um paciente. Então, a gente sempre com esse olhar jurídico. Fala um pouco para a gente sobre esse medicamento off-label, esse medicamento experimental. Então, vamos começar pelo início. O que seria um medicamento experimental e o que seria um medicamento off-label? Uhum. Tá? O medicamento experimental é que ele ainda não tem registro na Anvisa. Estão sendo realizados testes para poderem ver qual é a eficácia desse medicamento para depois ser proposto o registro dele. Então, o medicamento experimental é como se ele não existisse no mercado. Não tem, você não conhece, é algo novo que está sendo implementado. No caso da utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina, esse medicamento é off-label. Por quê? Ele é registrado na Anvisa, porém na bula dele a indicação é para outra doença e não para o Covid-19, que é algo que está surgindo agora, né? Os médicos sofreram até, logo nesse comecinho, até pelo nosso presidente da República, né, uma pressão para que fossem utilizados em todos os casos esses 2 medicamentos off-label, a cloroquina e a hidroxicloroquina. Porém, há uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, também do Natjuz, através de uma pesquisa realizada, que a cloroquina e a hidroxicloroquina podem ser utilizadas desde que tenham o exame positivo e a doença esteja no seu estágio inicial. Então, são essas 2 condições. Estágio inicial, mentira, são 3.
estágio inicial, estar com um exame positivo e ainda preencher o termo de consentimento livre e esclarecido de que realizou a comunicação prévia e clara ao paciente que ele ainda não tem conhecimento científico, ainda não há testes ainda formulados, né, testes comprovados da eficiência e eficácia dessa medicação. Então, ele só pode utilizar esses 2 medicamentos off-label nos pacientes após informar os possíveis danos ou qualquer outro tipo de informação que ele ache relevante e constando essa informação num termo de consentimento ou no próprio prontuário do paciente. Entendi. O paciente, então, dando consentimento, o médico tem essa liberdade para fazer uso? Sim, o médico, ele é livre para receitar aquilo que ele julga necessário para o tratamento do paciente. Independentemente do consentimento do paciente? Depende. Vamos lá. Ele não pode colocar... Lembra aquilo que eu falei sobre o juramento de Hipócrates, da não maleficência e da beneficência? Ele jamais pode indicar para o paciente algo que ele julgue que não fará efeito ou que fará mal ao paciente. Tá? Ele pode sim indicar essa medicação off-label, mas ele tem que ter a consciência daquilo que ele está fazendo e da bondade, né, da beneficência que ele está ocasionando, né, no caso, ao seu paciente. Tá? Mas desde que informado, ele precisa informar ao paciente. E ter as informações do paciente, né? Porque nós estamos aí num plano bem subjetivo quando a gente fala de boa intenção do médico. E aí a gente entra no plano da responsabilidade civil quando acontece algo não esperado em relação ao paciente, né? Que são os... Sim, como eu falei desde o início, né? Os médicos eles estão também sob pressão. Não é algo muito novo para todo mundo, né? Antigamente eles atendiam numa UTI 5, 6 pessoas, hoje tem 20. Então é tudo muito novo para eles, né? Então a gente tem que saber pesar a balança do direito, né? A balança da justiça, aonde ele se excedeu ou aonde ele realmente cumpriu o juramento que ele fez, que é a maioria, tá? Em fazer o bem para o seu paciente. Entendi. Pegando o gancho justamente nisso, fala um pouco para a gente sobre o termo de consentimento livre e esclarecido. Como que acontece nessa área? Então, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele foi originário das pesquisas com seres humanos. Tá? Logo depois, né, a Alemanha nazista, surgiu essa necessidade do termo de consentimento livre e esclarecido. Então, lá se originou. O Conselho Federal de Medicina, sob o número 1 de 2016, ele regulamentou o que deveria ter nesse termo de consentimento e qual seria a necessidade dele. Por exemplo, exames complexos, quando você vai colocar contraste, sem contraste, em caso de cirurgias, partos, agora no caso de Covid, em qualquer procedimento, é importante que o paciente saiba o que ele tem e quais são as opções que ele pode escolher. Por exemplo, o médico pode falar assim, olha, para você eu tenho... Cirurgia bariátrica, por exemplo, eu tenho sob videolaparoscopia, salvo engano, e também eu tenho aquela, né, que faz a incisão na barriga. Qual dos dois você prefere? Porque o plano de saúde é obrigado a cobrir os dois. Qual dos dois? Olha, eu acho que para você, esse daqui, o risco é menor. Esse daqui, o risco é um pouquinho maior. Mas você vai ficar livre para escolher e para consentir aquilo que você julgar que é melhor também para a sua saúde, mediante as opções que o médico tem. No caso de parto, você quer ter o parto natural, você quer ter um parto cesáreo. Eu acho que é ideal para você o parto cesáreo por causa disso, disso e disso. Então, ele vai fazer um documento, não necessariamente escrito, mas como advogada, né, a gente tem que orientar sempre a orientação por escrito. Pode ter campos abertos para que o paciente possa escrever alguma coisa, alguma alergia a mais, alguma coisa que ele acha importante o médico também saiba. Então, esse termo de consentimento, quanto mais claro, quanto mais bem feito for, menos problema terá no futuro.
Só destacar Até pelo dever de informação, né? isso e destacar aqui a presença aqui, que está nos prestigiando também, da nossa querida professora Flávia Castellani. Beijo, Flávia, saudade. E ela, inclusive, colocou aí no Beijo, meio professora. da sua fala, ela colocou justamente essa pergunta, se é um consentimento informado, né? Isso. A gente costuma utilizar, né, termo de consentimento livre e esclarecido ou termo de consentimento informado. É importante, Cíntia, que não seja sob pressão. Por exemplo, você acabou de dar entrada no hospital, está com suspeita de Covid, a pessoa já vai correndo mandar você assinar um termo para utilizar a hidroxicloroquina. Só que você não teve nenhum exame positivo ainda, então, com calma. Vamos fazer tudo com calma para que as coisas realmente funcionem. Sim, é o termo de consentimento E informado. como fica, Milene, se a pessoa entra, dá entrada, por exemplo, no hospital e ela não está consciente? Então, Cíntia, se ela não tiver consciente, se ela não puder expressar, né, o seu consentimento, se ela não tomou nenhuma providência, o médico vai definir qual é a melhor terapêutica para ela, tá? Mas existe, né, que algumas pessoas conhecem, poucas, confesso, as diretivas antecipadas da vontade. O que seriam essas diretivas antecipadas da vontade? Tá? Elas constam no Conselho Federal de Medicina e até no próprio Código de Ética Médica, lá para o artigo 28, 29, enfim, consta essa liberdade, essa autonomia do paciente, essa preservação, autonomia do paciente. Tá? O testamento vital, por exemplo, são as tratativas do fim da vida. Por exemplo, eu posso hoje, né, eu tenho 43 anos, eu posso hoje ir a um cartório ou de repente fazer de próprio punho e assinar uma declaração. No meu fim da vida, quando eu não estiver mais respondendo, se eu tiver 6 meses de vida, eu quero que suspendam qualquer tipo de tratamento, eu quero ter uma morte natural. Eu posso solicitar isso. Porém, isso ainda não é uma lei. O médico pode ou não entender essa diretiva como algo válido ou não, porque ainda não é lei. Deixa eu até pegar aqui uma colinha, existe um projeto de lei, cadê? Deixa eu achar aqui. Existe o projeto de lei 493 de 2020, que dispõe justamente sobre os direitos do paciente quando assistir em serviços de saúde de qualquer natureza ou por profissionais de saúde sobre as diretivas antecipadas a respeito de condutas diagnósticas e terapêuticas que aceita ou recusa receber na eventualidade de não poder expressar autonomamente a sua vontade. Está lá na relatoria do senador Zequinha Marinho. Seria muito importante essa legislação para a segurança tanto do médico quanto do paciente. O Código Civil e algumas resoluções trazem para a gente essa ideia, né, de que ninguém é obrigado ninguém pode ser constrangido, né, a receber. Artigo 15. Artigo 15, exatamente, lá dentro dos direitos da personalidade, que ninguém pode ser constrangido. Isso. E que você me deu aula. Isso aí, ninguém pode ser constrangido a tratamento, né, ainda mais se colocar a questão de risco de vida, tudo isso. Então, assim, todo cuidado é muito importante porque, como você falou, claro, tem um juramento, claro que os médicos são pessoas absolutamente bem formadas e com boa intenção, mas há um relacionamento, muitas vezes, muito complicado, né, entre paciente e médico, quando a gente pensa nessas ações e que podem gerar a responsabilidade civil, né? Civil, penal e administrativa. Eu sempre insisto, eu dou destaque. Porque é a sua praia, né? Eu sou civilista, exatamente. Mas sem dúvida, administrativa, penal, Sim. Né? E isso é uma preocupação, tanto da gente, advogados, dos operadores do direito, quando você está do lado do médico, quando está do lado do paciente, não é verdade? Exatamente. É a balança que a gente falou, né? Tem sempre os prós e contras, a gente tem que observar muito bem esses dois lados. O lado do médico,
ele fez o prontuário, tá todo certinho, o termo de consentimento, ele foi solicitado no tempo oportuno, com as informações necessárias. Pelo outro lado, o paciente informou que fez aquela consulta via Google, se automedicou, porque isso também pode trazer uma consequência, né? A responsabilização do médico, até pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, é uma responsabilização subjetiva. Tem que ter um nexo causal do fato para o dano. Realmente, aquilo que o médico fez tem um nexo com aquele dano? Ou o próprio paciente tomou alguma medicação, não informou ao médico e por causa dessa medicação ocorreu o dano, né? Porque a responsabilidade do médico está no Código do Consumidor. Então, isso é muito complicado, né? A responsabilização subjetiva tem que ter esse nexo causal. Exatamente. Milene, e aí agora você você tá dando uma aula pra gente de direito médico. Imagina! Estou adorando, sério, está dando. Imagina! Inclusive, se você quiser acrescentar coisas fora das minhas perguntas, eu estou aqui só acompanhando o teu raciocínio, tentando fazer essas perguntas. Eu queria saber assim, mas agora, pegar tudo isso aí que você falou pra gente e como é que está a sua experiência em termos práticos aqui na nossa cidade de Petrópolis? Não sei se você está advogando nessa área, ou mesmo não advogando, mas também a questão de pesquisando, né? Que você está o tempo todo pesquisando essa área. E como é que está isso empiricamente? Então, Cíntia, até por causa dessas resoluções, dessas normas, dessas leis, cada hora muda, né? Eu até enviei um WhatsApp, né, um pouco mais cedo, falando assim, Cíntia, olha só, acabou de ser suspensa a Resolução 428. O que é a Resolução 428? Então, a Resolução 428 foi a que autorizou os exames sorológicos, aqueles exames IgA, IgG e IgM, para detectar se a pessoa teve o Covid ou não. Tinha sido liberado por causa de uma liminar e hoje, na reunião de hoje, de 16 de julho, por unanimidade foi suspenso, foi retirado do rol. Aí imagina agora tanto o advogado quanto o paciente, o cliente de plano de saúde. Não, doutor, eu estou aqui com um pedido médico, hoje, dia 15. Vai fazer o exame no dia 17. Não, olha, desculpa. Então, antes, esses pacientes... Primeiro, nós estamos falando de paciente, essa resolução, essa decisão hoje, ela diz... De plano de saúde, ANS. Isso. E aí, a pessoa que já tinha essa autorização para fazer esses exames, hoje essa autorização está suspensa. Está suspensa. Amanhã ela já não consegue fazer o exame. E qual é a motivação Sendo que... justificativa? Oi? Qual é a fundamentação da suspensão? Então, porque o exame ele foi agregado, né, o rol de procedimentos da ANS por uma liminar. Não foi uma ação com o trânsito em julgado. Não terminou a ação e a justiça obrigou que tivesse no rol, né? Foi uma liminar. Então, a liminar foi concedida. Houve até uma correria para fazer esse exame. A ANS incluiu no rol, porque essa inclusão do rol ela é periódica de 2 em 2 anos. Devido ao Covid, já foi inserido no rol o exame do PCR e agora tinha sido inserido, graças à liminar, esses exames sorológicos. Então ficou vigente, creio eu, umas 2 semanas e hoje, por unanimidade, né, da decisão colegiada da ANS, foi suspenso. Então a gente vive agora um momento de insegurança jurídica tremenda. Hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra completamente diferente. Na área da saúde, maior ainda. E na nossa cidade isso vai ter um impacto grande? Creio eu que sim, Cíntia. Eu não sei se você percebeu, né, a gente aqui de Petrópolis, as pessoas não estão levando a sério ainda o que é o Covid. Não é? A gente vê obrigatoriedade da utilização de máscara. As máscaras estão no queixo, estão na orelha, estão na mão. Então, elas ainda não entenderam essa gravidade. Nós, um município, né, tem poucos testes. Eles até estão fazendo agora alguns testes rápidos, mas não são testes que conseguem abranger toda a população, né, como está na nossa Constituição, né? O direito à saúde é um dever de todos, é um direito de todos e um dever do Estado, né, mediante as suas políticas públicas.
Em caso de pandemia, foi todo mundo pego de surpresa. Não há política pública esperando que vá acontecer uma pandemia e que será necessário 100, 200 mil testes para poder abranger toda a situação. Né? Os nossos planos de saúde, eles pertencem à saúde suplementar. Quer dizer, elas suplementam, elas não seriam necessariamente aquelas que deveriam fornecer os exames, e sim o nosso SUS. Né? Que o nosso SUS hoje, ele mostrou, eu acho que ele está mostrando para o mundo a importância que ele tem, a força que ele tem. Porque a gente ainda não está fazendo, pelo menos aqui na nossa cidade, a escolha, né, de quem vai ocupar o leito. A gente não está fazendo ainda a escolha de Sofia. Nossa. Ainda, né, a nossa capacidade está em 20%, 30%. A gente ainda não atingiu o pico. Então, nós ainda estamos numa situação, se é que eu posso dizer, mais confortável com relação a isso. Agora eu fiquei preocupada. Você falou ainda, porque você acha que a perspectiva ainda é piorar? Esses números vão piorar? Então, eu gostaria que não, mas as pessoas não estão ainda acreditando no que é a Covid, né? Porque quando foi na Itália, quando estava longe da gente, todo mundo se solidarizou. Aqui algumas pessoas estão levando ainda na brincadeira, achando que não é nada, achando que não vão se contaminar. E nós estamos vendo mortes perto da gente. Então, enquanto essas pessoas ainda não entenderem a gravidade do problema e não se solidarizarem pelo outro, porque, por exemplo, eu sou do grupo de risco também. Eu não saio de casa desde o dia 17 de março, salvo para trabalho. Minha filha está dentro de casa, está todo mundo dentro de casa. Só que se eu olhar pela janela, está todo mundo circulando. Aí você pensa, eu que busco ser o certo, né? Que eu não quero contaminar ninguém. Eu estou sendo privada, entre aspas, da minha liberdade, enquanto os outros estão brincando com a saúde. Então é complicado. Você, só voltando aí um pouquinho à questão dos testes, né? Você acha que, né, se a gente tiver aí um número, esses números subirem, esses números piorarem, talvez volte aí a decisão do plano de saúde poder fazer esse teste ou ter que fazer esses testes? Então, a ação ainda está correndo, né? Então, assim, a liminar, ela foi suspensa, então a resolução, a ANS hoje, ela já suspendeu do seu rol de procedimentos essa cobertura, mas nada impede que a justiça fale, não, nós consideramos ser importante para a população e vai voltar ao rol. Aí vai ser uma nova discussão. Então, como eu falei, né, a gente está numa instabilidade muito grande e também numa judicialização da saúde maior ainda. Seja em busca de vagas em alguns hospitais fora da nossa cidade, né, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, né, que já estão fazendo essa escolha de Sofia, infelizmente. Mas eu acho possível, sim, que essa cobertura volte. Mas depende do nosso judiciário. Eu ia justamente fazer essa pergunta, Milene, que você tocou agora, que na verdade é um problema do Brasil e é um problema seríssimo na nossa cidade. Um problema seríssimo antes da pandemia, sem dúvida nenhuma, em vários aspectos, a questão da judicialização da saúde. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse problema, que é um problema na nossa cidade, um problema real, né? Sim, sim. Então, a judicialização da saúde vem por quê, né? A gente está com os recursos da saúde congelados, né? Por um longo período. E justamente agora, no meio desse congelamento, veio a pandemia. Né? Eu costumo ouvir, né, dos meus professores, inclusive do Oswaldo Simonelli, que as pessoas precisam judicializar certo. Há uma política pública para esse oferecimento? Já há uma verba para isso? Ok. Se eles não compraram, se por alguma desídia eles não fizeram, judicializa, porque está lá, está comprovado. E a saúde é para todos, não é? As pessoas costumam falar assim, eu não gostei, coloquei um aparelho. Lembre-se que não é resultado. Né? O médico, assim como os advogados, né, as nossas obrigações são de meio. Eu não gostei, eu acho que ficou 1 milímetro fora do lugar. Vou processar porque eu vou ganhar a indenização e eu tenho a gratuidade de justiça. Então, é preciso ainda tomar cuidado no que
judicializar, em que judicializar e judicializar certo, porque assim não vai sobrecarregar o nosso judiciário, as decisões vão poder sair de uma maneira mais tranquila e mais direcionada. Realmente aquilo que for necessário, que constar dentro das políticas públicas que deverão ser oferecidos. Né? E lembrando, né, que os nossos 3 entes respondem pela saúde, né? O município, o Estado e a União. Qualquer um dos 3 podem ser demandados. Assim, é uma pena a gente ter que judicializar, né? O Estado não, a gente vai judicializar a saúde quando o Estado não está realmente dando conta, né, do seu trabalho, quando o Estado não está cumprindo com aquilo que é o seu dever. Até pelo desvio de verba, né? Isso aí é uma pena, né? Isso aí Infelizmente. é uma das questões em termos de políticas públicas que precisa ser observada, que precisa ser fiscalizado, que precisa ser, que, né, a população precisa realmente acompanhar isso. Mais uma coisa importante que você está falando se tiver que judicializar, tem que judicializar bem, tem que saber realmente, né, como pedir, o que pedir dentro daquela situação que a pessoa está passando. Também não adianta querer judicializar tudo, porque não é o caminho, né? Exatamente, né? Porque ela tem que lembrar o seguinte: você foi bem informada? Foi prometido algo? Se foi prometido algo, ok. Se foi prometido e não foi cumprido, né? Aquele famoso antes e depois, né? Que o médico também é proibido pelo seu código de ética. Ele publicou o antes e depois: olha, você hoje está assim, você vai virar Miss Brasil dos anos 50. Se eu não virar Miss Brasil dos anos 50, eu vou judicializar, a obrigação dele vai passar a ser de resultado e eu vou receber indenização. Então, as partes precisam tomar muito cuidado no que está prometendo, no que está fazendo e quais são os cuidados para que essa judicialização diminua. Né? Não sair judicializando porque eu tenho a justiça gratuita. Se eu não ganhar nada, tá bom. Eu vou entrar com o processo. E não é assim. Né? E a gente tem toda uma jurisprudência que a gente pode pesquisar, né? O advogado, agora falando como advogada, a gente pode entrar no site do STF, do STJ, olhar as decisões, olhar o que está sendo decidido, o que não está sendo decidido, e falar para o seu cliente, né? A gente escuta isso até na faculdade, né? Nós somos o primeiro juiz da causa, né? A gente vai analisar e vai orientar o nosso cliente: olha, você realmente tem um bom direito. Ou, olha, eu acho que não é bacana, o seu direito não é bom, porque existem decisões assim, porque existe a doutrina assim, resoluções. Então, é muito importante que a gente tenha uma base sólida para que a gente possa fornecer uma informação correta, né, ao nosso cliente. Uma advocacia com responsabilidade, né? Não enganar. Perfeito. Não criar uma expectativa que depois vai ser uma falsa expectativa. Exatamente. Você acha mais fácil hoje, Milene, advogar para o cliente, para a pessoa física, ou para advogar para o plano de saúde? Então, eu estou me especializando justamente para advocacia de plano de saúde, paciente contra plano de saúde, tá? E também médico contra plano de saúde, porque acontece muitas vezes a glosa do médico. O que que é? O médico, ele não está acostumado com esse trabalho administrativo, preencher 1 milhão de guias para poder receber as consultas. Aí o plano de saúde fala: não, doutor, olha, o senhor assinou 0,5 milímetro para fora da linha, eu não vou mais pagar. O médico, para não ter dor de cabeça, acaba deixando isso para lá. Então, o meu foco hoje é exatamente esses problemas com planos de saúde, né? Evitando, né, essas negativas infundadas, porque tem muitos planos, o que eu falei sobre a cirurgia bariátrica, tem muitos planos preferindo fazer uma cirurgia que pode gerar maiores danos para o paciente, porque essa cirurgia é mais econômica, é mais barata, independente do risco que o paciente vai seguir. Então, isso a gente não pode deixar acontecer. É preciso que a gente oriente corretamente, que a gente obtenha essa negativa, saiba o motivo da negativa, não é? E se for uma motivação infundada, sim, demandar judicialmente para que o direito do cliente seja prevalecido, né? Como a Patrícia está falando aqui, né, com a gente, filtrar as situações, né? Porque isso, infelizmente, nem sempre os advogados fazem isso. Essa advocacia com responsabilidade, de não criar essa expectativa, como a gente falou, para que depois venha a ser frustrado, né?
E o advogado também pode responder isso também pelo código de ética, eles não tomam esse cuidado, Não, sem dúvida. né? Então, assim, Não, e assim, são os valores, né, Cíntia? Eu acho que a pessoa ela tem que estar na profissão, desculpa interromper. Ela tem que assumir, assim como o médico, o advogado também, né? Ele assumir essa postura moral, essa postura de que ele é o exemplo, que ele é a porta de entrada para o judiciário. Então ele tem que saber orientar, sim. Tem que estudar muito, sim. O direito médico não é só responsabilidade. O direito médico ele tem o plano de saúde, ele pode envolver direito tributário, direito empresarial, né, sobre as formas de como vai constituir uma clínica. É uma gama imensa de estudo. A gente estuda o dia inteiro. Eu estou estudando de 8 a 12 horas por dia. Então, assim, a gente nunca sabe tudo, a gente nunca tem certeza de tudo, porque, por exemplo, ontem esse exame era válido, né, que a gente estava comentando do Covid. Hoje já não é mais, então é uma atualização constante. olha, Milene, eu estou adorando essa nossa conversa. Queria também destacar aqui essa fala da Ana Paula, que ela coloca aqui. A Ana Paula é psicóloga e ela diz as negativas dos planos de saúde nas manobras para postergar o processo causa danos irreparáveis aos pacientes enquanto aguardam. Inclusive, eu, Ana Paula, a gente acompanha na Ana Paula como psicóloga o caso de uma criança especificamente, que eu não vou dizer o nome, mas e Sim. que sofre justamente com essa postergação o tempo todo, né, da justiça em termos de decidir. Assim, é uma Sim. situação bem triste. Infelizmente, nosso tempo está quase terminando. Eu estou sempre aqui de olho no relógio, que eu não quero Ah, que pena eu não quero correr o risco do que aconteceu comigo numa live, dado o tempo terminar e de não eu não gravar. consegui nem dar tchau para todo mundo, enfim. Mas, assim, Imagina. sensacional essa aula, o Milene, que você está dando para gente. E eu deixo aqui o seguinte: Agradeço. eu adorei falar com você, eu acho que realmente foi uma aula. E fica aqui a minha dica: o seguinte, eu acho que, pensando em Petrópolis, pensando inclusive em outros advogados, de você fazer até cursos, até, ou não sei se eu chamaria de cursos, mas encontros com outros advogados, encontros para que as pessoas fiquem mais esclarecidas, tanto os pacientes e quanto os advogados, porque é muito importante. Fundamental. Vários falaram aqui, e como você falou muito bem, né? O advogado é a porta de entrada para o judiciário. Então, a gente precisa que os advogados estejam esclarecidos para que as pessoas, né, a população, ela possa chegar e ser bem orientada. Então, assim, muito bacana. Sim. Eu acho que você vai ser, já é em vários aspectos, e vai ser um destaque em Petrópolis como uma especialista em direito médico. E acho que uma coisa que eu queria falar, que aí se você discordar de mim, pode ficar à vontade, é a seguinte: quando a gente fala de direito Ok. médico, nós estamos falando aí de duas classes que são muito importantes dentro da nossa sociedade, que é o direito, né, são aqueles operadores do direito, e os médicos. E aqui não há nenhuma, né, não é direito contra médico, não é médico contra direito, pelo contrário, é uma união, É a é a junção. junção, é uma união de duas áreas. Por quê? Porque os médicos, eles também precisam dessa proteção. Hoje em dia, nós temos, se você discordar de mim, nós temos uma outra, né, um outro grupo aí, que são os planos de saúde, e aí sim, as regras são perversas, são perversas. E o médico e advogado, né, direito e medicina, eles precisam se aliar para que um possa proteger o outro, para que a gente possa andar juntos nessa luta aí contra algumas ações perversas aí de outros grupos. Parabéns, Milene. Parabéns. Sim, concordo Vou passar plenamente. a palavra para você Obrigada. fazer as suas considerações finais. Muito obrigada, professora. Então, já me coloco aberto, tá? Caso vocês precisem de um mini curso, uma palestra, me coloco à inteira disposição. É um tema apaixonante, né? Eu costumo dizer que o direito médico, os profissionais do direito médico, eles são escolhidos, né? O direito médico, ele vem até a gente, né? Eu estou numa turma maravilhosa, eu estou fazendo pós-graduações também, né? Sempre visando complementar e visando o bem do próximo. E será um prazer compartilhar toda essa informação.
fica aqui à disposição de vocês. E muito obrigada novamente pelo convite. Para mim foi um prazer estar com você. Parabéns mesmo. Acho que você está super preparada e, como você falou, eu reforço. Vamos fazer aí alguns encontros, cursos, lives, porque você está preparada para preparada, desculpa a redundância, para preparar muita gente. Muito obrigada, professora. Advogados e outros grupos. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Deixa eu mandar um beijo para os meus filhos, senão eles morrem. Um beijo. Letícia, Gabriel, Caterine, que da última live eu não mandei beijo, foi terrível. Turma 6, muito obrigada pela presença. E a todos eu me coloco também inteira à disposição. Claro, mandar um beijo para aqueles lindos, aquela linda que te acompanha o tempo todo, aquela fofa, gente. Já está grandona agora. Pessoal, um beijo. Muito obrigada pela participação de todos, tá certo? Pelos elogios. Foi um prazer estar com vocês aqui. Milene, até a próxima, tá certo? Faremos outras. Um beijo, minha querida. Fica com Deus, tá certo? Beijo. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau. Beijo para todos. Obrigada. Um beijo, beijo.